Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Time Grande, série de treinamentos exclusivos para corretores de seguros. Eu sou a Aline Alves, jornalista da Max para Autoglass, que está promovendo esse evento em parceria com o portal CQCS. Com o lema Jogador Caro faz gol, Corretor Nato oferece assistência, o time grande entra em campo com 4 lives para promover aí um encontro, né, um bate-papo entre corretores e especialistas do mercado. Bom, tudo isso de um jeito aí descontraído, né, tendo o futebol como cenário para esse bate-papo. E o primeiro encontro, inclusive, teve uma fera dos campos, que é o ex-jogador de futebol, Juliano Belletti. A gente exibiu, né, no mês passado essa live junto com o Belletti. E se você quiser assistir o material na íntegra, é só acessar o YouTube da Max Par. Bom, já o tema de hoje eu tenho certeza que vocês vão curtir e anotar cada dica. Como prospectar clientes e garantir sucesso em vendas, com participações mais que especiais. E vamos aos escalados. Aqui comigo no estúdio está a Alicia Kepp, é a superintendente comercial da Max para Autoglass. Vou falar o currículo de todo mundo aqui, pessoal. Formada em administração pelo INSPER em São Paulo, Lícia trabalhou no mercado financeiro e está aqui com a gente na Autoglass desde 2017. Atualmente está em campo gerindo aí as equipes de comercial, estatística e faturamento. É responsável pela gestão de relacionamento com as companhias seguradoras e desenvolvimento de novos produtos e serviços. Agora na tela, vamos ver quem está com a gente aqui, quem são os convocados. Tandandã. Olha só, hein? Nosso grande Valmir Pereira. Espera aí, gente, que aconteceu um probleminha técnico aqui na hora de anunciar nosso grande Valmir. Meu currículo. Só um instantinho, turma. Vamos lá, Valmir, vou anunciar você, hein? Já tá dando joinha aí. Bom, Valmir Rodrigues é o nosso convocado. Ele atua no ramo de seguros desde 1971 e fez história na Tóquio Marine Seguradora. Depois de quase 30 anos dedicados à companhia, ele, que esteve como diretor executivo comercial desde 2019, anunciou em maio que vai se dedicar aí a projetos pessoais. Mas eu ouvi dizer que não é nada de pendurar chuteiras, porque ele vai continuar compartilhando seus conhecimentos, inclusive aqui com a gente, né, no time grande. Obrigada aí, Valmir. Agora tem mais um convocado, hein, pessoal? Quem será? O nosso grande Geniomar Pereira. Ele é o diretor comercial da rede Loja Cor, a maior rede de corretoras de seguros independentes do Brasil. Tem 37 anos de experiência no mercado de seguros e já ministrou cursos em instituições como a Escola Nacional de Seguros e as fundações Getúlio Vargas e Dom Cabral. E, como um bom craque, ele também tem um apelido aí entre os colegas de campo, é muito conhecido como Gênio. Bom, antes aqui de passar a palavra para o nosso grande time, eu tenho um recado. Bom, você aí, corretor de seguros, pode ganhar nesta live um prêmio no valor de R$ 200. Nós vamos sortear 3 cartões pré-pagos que você pode usar da maneira como você preferir. Para concorrer, além de acompanhar nosso papo hoje, basta ir ao nosso Instagram, MaxParaOficial, seguir o nosso perfil e curtir o último post que a gente publicou lá no nosso Instagram. É um videozinho de futebol convocando você a participar do nosso time grande. E aí você chega lá nesse post, marca 2 corretores e pronto, já está participando. O anúncio, né, dos ganhadores vai ser na quarta-feira, dia 10 de novembro. Bom, dados os recados, chegou a hora aí do jogo. Eu vou assistir do banco de reservas e vou passar aqui para a nossa titular, Lícia Kepp. Obrigada, Aline. Antes da gente começar, queria muito agradecer todos os corretores que estão presentes na live com a gente, participando de forma online, e principalmente aos nossos convidados que aceitaram o nosso convite. Primeiro ao Geniomar, que conseguiu um espacinho na agenda dele para participar dessa capacitação. Nosso segundo episódio da live Time Grande. E também ao nosso ilustre Valmir, que é uma presença, uma celebridade no mundo de seguros, por terem aceitado o nosso convite para participar da live de hoje. Então, sem mais delongas, queria primeiro convidar o nosso amigo Gênio para começar a nossa live. Obrigada.
Muito obrigado, Lícia. Quero primeiramente agradecer também o convite, fiquei honrado pelo convite da Maxpar Autoglass. Quero mandar um abraço para o meu grande amigo Valmir Rodrigues, é uma honra dividir um espaço com ele. É uma dessas coisas boas que o mercado de seguros nos trouxe, né? Um amigo verdadeiro, com a capacidade que ele tem, com toda o poder de empatia que ele exerceu a vida inteira com os corretores e exerce até hoje, né? Então, fico muito honrado em dividir esse espaço com ele. E quero agradecer essa audiência qualificada que está aqui, através da Maxpar Autoglass TV, em parceria com o CQCS. Um grande abraço a todos os amigos corretores. Muito obrigado por nos assistirem. Vamos tentar aqui, não dá para... Não tem a pretensão, né, Valver? A gente, é uma honra aqui dividir bater bola nesse campo com craques, como o Valmir, como a Alicia, né? Mas a gente não tem a pretensão nenhuma de ensinar nada aqui, né? A gente quer Absolutamente não. Ideia, nada, né? A gente quer realmente passar um pouquinho da nossa experiência, do nosso dia a dia, né? Eu e o Valmir somos dinossauros do seguro. Eu tenho quase 40 anos de mercado de seguros, o Valmir já tem 50, né? Então, graças a Deus que tem a Alicia, né, Valmir? Que é a Bela no meio das feras, né? Então, a gente formou um massa aqui de belas e feras para poder bater essa bola com vocês. Bom, pessoal, eu começo dizendo o seguinte, a gente fica tão preocupado com a prospecção, né? A gente, óbvio que uma corretora de seguros que pensa em crescer, ele necessariamente precisa aumentar a base de clientes. E para isso ele tem que prospectar. Você não consegue se crescer, desenvolver no seu negócio dependendo única e exclusivamente das suas renovações, ou seja, da sua base de cliente. É necessário que você traga novos clientes para poder aumentar essa base, né? E, às vezes, a gente deixa como segundo plano, né, como um segundo objetivo, coisas muito simples que dá para fazer dentro de casa, dentro da nossa base, né? Coisas simples mesmo, que eu vou tentar dividir com vocês aqui, né? Tentar passar talvez esse posicionamento para vocês refletirem, né? Então, focar o crescimento na base de segurados, bem como tentar recuperar as apólices renovadas. Eu vou trazer alguns números ao longo da apresentação. A empresa pela qual eu faço parte hoje, dentre algumas responsabilidades que eu tenho, é exatamente prospectar clientes. Então, eu tive que mergulhar em algumas pesquisas para poder entender o nosso mercado, né? E tentar ser mais assertivo possível nessa prospecção. Então, vou trazer alguns números que eu tenho certeza que vai surpreender a maioria de vocês, né? Vocês têm ideia de quando um corretor de seguros pede uma renovação, ou seja, pede uma apólice que estava na sua base de clientes para o mercado, vocês têm ideia quantos desses corretores de seguros voltam nesse cliente que ele perdeu, a renovação que ele perdeu durante o ano, no ano que vem, né, no próximo ano, né? Vocês têm ideia quais são esses números? 23%, pessoal. Apenas 23% das corretoras que perdem um seguro dele, renovação dele, retorna nesse corretor no próximo ano. E agora eu vou dar um número mais estarrecedor ainda. Quando o corretor cota um seguro novo, ou seja, caiu, não é renovação sua, é renovação de mercado, e você está cotando pela primeira vez, mas você pede esse seguro, sabe quantos por cento retorna nele no ano posterior? 3%, pessoal. Apenas 3% dos corretores que cotam um seguro novo, né, e retornam nesse corretor, nesse segurado ano que vem. Então, olha o tamanho das oportunidades que a gente está tendo dentro de casa e explora pouco. E a gente consegue fazer ser assertivo com uma ferramenta muito poderosa que chama CRM. Então, se você tiver um CRM apurado e conseguir fazer refinar esse CRM, ou seja, você perdeu o seguro, né? Mas você coloca o nome do segurado, coloca a vigência, coloca para que seguradora você perdeu, para que corretora você perdeu,
quais as coberturas que você tinha naquela corretora que você perdeu, naquela seguradora, enfim, bota o maior número de informações possíveis dentro dessa ferramenta. Por que isso, pessoal? No ano que vem, né, vocês vão ser muito assertivos, vocês vão começando a fazer uma refinação de dados. Vocês vão cada vez mais melhorando os dados. Você vai ver que você perdeu por causa, se for por custo, se for por cobertura, se for por uma série de indicadores que vai se tornar cada vez mais assertivo nessa refinação de dados. Né? Então, quanto mais dados você incluir, e às vezes eu sei como que é esse mundo comercial, né? A pessoa que tem um perfil comercial, ele tende a não ligar muito para essas coisas. Ele acha que é até uma bobagem, né? Mas é muito ao contrário disso. Eu tenho um corretor parceiro que, por 5 anos, ele participou, tá? Ele participou de uma concorrência de um seguro de vida muito grande na cidade dele. Por 5 anos ele participou e perdeu. Mas cada vez que ele perdia, ele ia na veia para descobrir onde ele perdeu. E foi calibrando esses dados. Ele foi calibrando. Até que um dia ele chegou com a proposta matadora e fechou o negócio. Mas ele não desistiu. Né? Nós temos por hábito, né, quando eu me incluo, porque é um perfil do corretor brasileiro, né, tem por hábito de que quando você perde o negócio, o segurado é mala, né? O segurado é chato, não sei o quê, ele me deixou por poucos reais de diferença, né? E você não vai atrás. Mas, pessoal, bota uma coisa na cabeça de vocês. O cliente não é de você, nunca foi, nunca será seu. O cliente é do mercado, o cliente é livre. Quantas vezes você já não trocou de operadora de celular, operadora de televisão, né? Marca de carro? Quantas vezes você não fez isso ao longo da vida? Então, é normal e natural o cliente final, o segurado, o proponente, trocar. Né? O que a gente tem que fazer como profissionais de seguros, como consultores de seguros, é estar muito calibrado, né, na proposta que a gente vai apresentar. Isso é fundamental. Ou seja, engana-se quem acha que o menor preço vai ganhar. Quem ganha, geralmente, é aqueles que oferecem as melhores coberturas. Você tem que proteger o seu cliente o tempo todo. A pior coisa que existe é você fechar um seguro com um preço mais baixo, porque você deixou de incluir algumas coberturas, e na hora do sinistro ele não é atendido porque você não colocou. Porque você achou que você estava vendendo um seguro mais barato. Mas o seguro mais barato, ele não é o melhor. Nem sempre é o melhor. Então, a gente, como consultor de seguro, tem que ter esse cuidado extremo para poder deixar a nossa proposta cada vez maior, né? Cada vez melhor. Outras maneiras simples da gente prospectar vai desde do boca a boca do nosso network, que a gente fala, né? Do nosso dia a dia ali. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Quantas pessoas do seu condomínio que você reside, do seu prédio que você reside, né, do condomínio, do clube que você frequenta, sabe que você é um corretor de seguros. Sabe que você trabalha com seguros. Se tem pouca gente que sabe, o erro está começando em você. Você tem que cacarejar, é um termo que eu gosto de usar aqui com o meu time comercial, cacarejar. O comercial ele tem que cacarejar sempre, ele bota o ovo e tem que gritar, né? É o que a galinha faz, né? Por isso que o ovo de galinha é tão consumido e o ovo de pato, que é desse tamanho, né? Que é gigante, não é consumido, porque a pata bota em silêncio, né? E a galinha bota fazendo barulho. Então a gente tem que fazer barulho. Então, o dia a dia de vocês têm todo mundo que está na sua volta, seja familiares, seja vizinhos, pessoal do condomínio, pessoal do clube que você frequenta, tem que saber que você trabalha com seguro. Por que ele tem que saber? A hora que aparece uma oportunidade, ele vai lembrar de você. Mas se você não falar que você trabalha, nem sabe com que você trabalha, ele nunca vai lembrar de você. Ele vai continuar cotando, né, aquelas corretoras que cacarejam mais, né, que mostram mais a cara, que estão mais dispostas a atendê-lo. Né? Então, parece o básico. Mas eu tenho certeza que se vocês fizerem um exame de consciência, muita gente não fala nem
para os amigos mais distantes que ele trabalha com seguro. Aí fica difícil você ir aumentando a sua prospecção. Né? Então, o primeiro passo é você cacarejar muito o que você faz. Todo mundo que está no seu circuito de convivência, né, tem que saber, no seu círculo de convivência, tem que saber que você trabalha com seguros, que você é um profissional de seguros, que você é um corretor de seguros, e que você tem todos os produtos que ele precisa para poder proteger melhor ele e a família, o patrimônio e coisas do tipo. Né? Uma outra possibilidade, pessoal, de prospecção são as redes sociais. E aí eu volto no nosso mundo, né? No nosso mundo, principalmente meu e do Valmir aqui, que somos tidos como profissionais raiz, né? Que a gente é meio avesso a essas ferramentas tecnológicas, às vezes, e a gente, até inconscientemente, a gente deixa de explorar o que é um canhão hoje. Né? É um canhão. Tem muita corretora prospectando demais nas redes sociais. Seja no LinkedIn, seja no Insta, seja no Facebook, né? no Twitter, enfim. Tem uma enormidade hoje de redes sociais, né? Que os clientes em potencial estão cada vez mais ativos nela. Então, você pode até não gostar, mas você não pode ficar fora. Porque se você ficar fora das redes sociais, seu concorrente vai estar nela. E às vezes vai estar fazendo um negócio que você está deixando de ver. Porque essa é muito ativa ali. É um dedo duro danado a rede social. Você fica sabendo quando o cara compra um carro, quando ele está procurando uma coisa, você fica sabendo. Porque ele vai falando, né? Eles adoram, o pessoal adora postar o que está fazendo. Né? Então, por aí, vou viajar, vou fazer o seguro viagem, né? Então, enfim. Então, se a gente tem, hoje tem ferramentas, inclusive, que buscam essas informações. Então, fiquem atentos, não deixem de lado, né? Mesmo que você não goste, coloque um profissional que possa fazer esse trabalho para vocês, mas vocês têm que captar ali, é uma fonte de captação de leads gigante as redes sociais. Então, a gente não pode abrir mão disso. Aí a gente pode tentar fazer as coisas, pessoal, mais padronizadas, né? Mais de forma estruturadas possíveis, né? Existem muitas formas hoje da gente poder prospectar, né? Identificando e explorando novos nichos, por exemplo, né? Vou dar alguns exemplos aqui, né, de produtos diferenciados, como, por exemplo, trabalhar concessionárias de veículos, concessionárias de equipamentos que estão tão em voga hoje, de equipamentos agrícolas, principalmente, está em super alta, né? Imobiliárias, condomínios, associações comerciais industriais, né? São nichos de mercado que você tem que ir lá mostrar a sua cara, sabe? Às vezes você fala assim, mas eu não vou em concessionária porque geralmente ele já tem um corretor cativo lá. Mas, assim, é muito mínimo os seguros que é feito hoje nesses nichos diretamente com a corretora cativa. Porque o segurado final, né, o cliente final, ele sempre vai dar prioridade para aqueles profissionais que ele sabe que na hora que ele precisar, ele vai estar ali disponível atendê-lo. Né? Então, assim, você precisa mostrar a cara, olha, se precisar de alguma consultoria, eu estou aqui, né? Eu vou estar com vocês o tempo todo, vou apoiar. Né? Então, assim, busca esses nichos, né? Existem muitos nichos no mercado hoje, e a gente, às vezes, não se aproxima porque acha que já tem alguém lá. Mas você só vai saber se tem alguém lá e onde você pode se enquadrar. De repente, você pega uma partinha desse nicho se você for. Né? Se você fizer um trabalho de prospecção nesses canais, que são inúmeros os canais hoje. Né? Então, a gente tem que ter está sempre aberto a buscar novas oportunidades, o querer mais. Né? Então, a gente tem, existe formas e formas de a gente fazer isso aí. E aí, pessoal, uma coisa que a gente volta a dizer, o corretor de seguros, que é um perfil extremamente comercial, ele é avesso a ferramentas, avesso a metodologias, né? Ele vai muito ali na emoção de fazer o negócio. E, às vezes, deixa de fazer algumas medições, algumas metodologias, que faz toda a diferença, né? Eu tenho uma frase que eu gosto, que eu carrego comigo, eu nunca descobri de quem é essa frase, mas eu vi numa apresentação de uma consultoria empresarial numa empresa que eu trabalhei. E eu guardei para mim essa frase, né? Porque a partir do momento que eu comecei a usar essa frase, eu mudei de patamar na minha carreira. Né? E a frase é o seguinte: quem não mede não controla,
quem não controla não lidera, quem não lidera não gerencia melhorias, e quem não gerencia melhorias não cresce. Vou repetir. Quem não mede não controla, quem não controla não lidera, quem não lidera não gerencia melhorias, e quem não gerencia melhorias não cresce. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Você precisa medir o que você está fazendo. Sempre. Sempre. O que você fez esse ano com relação ao mesmo período do ano passado, se você cresceu, se você tem mais clientes, se você tem menos clientes, se você decresceu, por que você decresceu, vai estudar por que você decresceu, qual que foi uma perda, se foi, sabe, quantos ramos você está crescendo, né? É importantíssimo isso. A gente não pode, ainda a gente tem um perfil de corretores de seguros que é muito focado no automóvel. É necessário que ele tenha um mix de carteira, é necessário até para ele se manter no mercado, porque hoje, cada vez mais, as seguradoras exigem profissionais com uma carteira equilibrada, e para dar esse equilíbrio na carteira, ele tem que vender saúde, ele tem que vender vida, ele tem que vender empresarial, ele tem que vender riscos diversos, enfim, ele tem que ter uma carteira bem plural, né, para poder ele dar o equilíbrio necessário para ser interessante para a seguradora. Então, isso você só vai descobrir se você está indo bem. Eu fiz, sei lá, 30 apólices esse mês de outubro, esse mês que passou, né, de outubro, né? Legal, mas isso é bom ou é ruim? Para você saber se isso é bom ou é ruim, você tem que olhar ali no que você fez no outubro de 2020. Né? Se em outubro de 2020 você fez 15, por exemplo, você dobrou de tamanho. Então, é espetacular. Agora, se em outubro, né, do ano passado você tinha feito 40, você decresceu. Aí, por que você decresceu? Você tem que estudar isso aí. O número de clientes que você perdeu, que ramo que você decresceu, né? Porque só você tendo esses dados completos, você consegue ser assertivo neste crescimento, neste avanço. Você descobre o que você precisa fazer para melhorar. Você não melhora aquilo que você não mede. Você não consegue melhorar aquilo que você não mede. E eu volto a dizer, nós, profissional comercial, temos dificuldades de atuar com metodologias. Nós somos muito ali da emoção, né, do olho no olho, né, que hoje passamos por uma fase tão difícil, né, de ter o presencial tá mais distante, mas é necessário ter esse olho no olho, tomar um cafezinho, tomar um chopinho no final. Acho que o Gênio deu uma travada. Problemas de tecnologia. Tem um ponto muito importante que o Gênio falou, é que o crescimento ele vem dos novos clientes, né? Muitas vezes a gente tem que dar algo a mais e a gente tem que medir o passado, de fato, para a gente saber o que é o crescimento. Sem os números, como que a gente vai saber o quanto que, de fato, a gente está crescendo quando a gente compara dois anos, né? Um ano, ou o mês passado, ou o mês do ano passado? Oi, Lícia, voltei. Me ouve agora? Agora sim. Obrigado. Bom, eu estava falando justamente disso, né? Das tecnologias, às vezes, quando as tecnologias nos deixam na mão. Né? Mas é exatamente isso que a Lícia estava falando, eu só vou complementar, já vou encerrar a minha fala, que a gente é necessário, mesmo sem gostar, de repente, se você, no seu negócio, sua praia não é essa, contrate uma pessoa para poder ter essa inteligência de dados. Você consegue crescer muito dentro da sua carteira, você consegue crescer muito explorando redes sociais, você consegue crescer muito com pequenas atitudes que, de repente, você não faz, porque você não gosta. Mas tem profissionais hoje qualificados nessa inteligência, né? No BI, na inteligência de dados, né? Nessa engenharia de dados aí que vai poder trazer tantos benefícios para vocês. E, ao longo da apresentação, eu quero trazer outros números para vocês, a gente bate uma bola, eu sei que vão vir perguntas por aí, acho que vai dar para desenvolver mais o tema. Então, da minha parte é isso, nesse primeiro momento, fico à disposição para perguntas futuras. Obrigada, Gênio, pela sua apresentação, foi excelente. Eu tenho um mantra também de vida que eu queria compartilhar, é que todos os dias eu quero aprender algo novo, e, com certeza, com a sua apresentação, eu aprendi.
E queria deixar um spoiler aqui para o terceiro episódio da live do Time Grande, que vai ser justamente sobre redes sociais, sobre como utilizar a tecnologia para trazer novos clientes e engajar os seus clientes. Não percam, vai ser em dezembro. E agora queria convidar o nosso segundo convidado, Valmir, para dar início à sua apresentação. Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Quero agradecer ao Eduardo, ao pessoal da Maxpar, Autoglass e ao CXCS por esse convite. Fiquei extremamente feliz. Mais feliz ainda quando eu soube que ia dividir um espaço com o Neomar, que é um profissional que eu tenho verdadeira admiração por tudo que, pela trajetória dele, por tantos serviços que ele prestou ao nosso mercado, a seriedade, um exemplo a ser seguido realmente, um profissional extraordinário. Pessoal, hoje o nosso bate-papo aqui, ele vai na linha da prospecção e fidelização, né? E eu tinha comentado com o Gênio que eu não teria qualquer constrangimento de repetir algumas das suas falas, né? Porque isso demonstraria para os nossos corretores que aquilo que nós estamos repetindo são pontos que ele deve observar no seu dia a dia, né? Porque quando você fala em prospecção e fidelização, o que é mais comum você ouvir dos corretores é que ele tem um domínio sobre esse assunto, né? E me preocupa muito quando um corretor diz que tem domínio sobre determinado assunto, porque pode ocorrer uma acomodação e ele deixe, como o Gênio disse, de buscar a inovação, buscar o apoio tecnológico, né, que pode dar a ele muitos caminhos para prospectar, né, para fidelizar os seus segurados e potenciais clientes, né? O Gênio já deu vários exemplos de que o corretor investe numa prospecção e, às vezes, ela não tem sucesso. E ele esquece daquele investimento que ele fez e, no ano seguinte, ele não volta a esse cliente, né? E, por vezes, uma renovação que também não é bem sucedida, ele praticamente esquece que é um grande potencial dele retomar o contato com esse cliente e ofertar os seus produtos, né? Então, essa presunção de domínio me preocupa. E o Gênio foi muito feliz quando ele falou das situações em que o corretor precisa fazer tudo de forma estruturada e, invariavelmente, ele faz muito de forma intuitiva. E por vezes, ele pensa que a empresa dele atua conforme a sua cabeça, mas no dia a dia o seu time comercial não trabalha de uma forma uniformizada. Tem aquele que está preocupado em atingir a meta e se descuida de fazer uma venda consultiva. Eu sempre digo que, invariavelmente, você se depara com um feedback de um segurado te dizendo, olha, eu tenho um prêmio menor da Congênere ou de um outro corretor. E aí o profissional se apressa em tentar buscar o mesmo prêmio, sem se dar ao trabalho de falar, você pode me apresentar essa proposta para que eu analise as coberturas e as importâncias seguradas? Porque uma venda consultiva vai te dar a tranquilidade, lá no momento do sinistro, como já foi dito, de que você vai conseguir atender todas as expectativas desse segurado. Ou seja, você faz uma venda com muito cuidado, com muitas explicações, detalhando as coberturas, as importâncias seguradas necessárias, né? E aí, quando você tem um sinistro, você está tranquilo, porque você sabe que vai haver a entrega. E quando existe a entrega, existe a fidelização. Agora, aquele corretor que pensa de forma imediatista e só pensa no prêmio que ele tem que atender para fechar aquele negócio, e ele fala, pô, ganhei esse negócio. Nem sempre ele ganhou, gente. Porque na hora do sinistro, não vai haver uma entrega.
e aquele único segurado que ele conquistou vai trabalhar contra a imagem dele. Então, por vezes, se o cliente está buscando só preço, é melhor que ele se vá, né? Quem sabe num outro momento você consiga persuadi-lo a fazer um seguro completo. Porque quem faz seguro busca, acima de tudo, tranquilidade. E a tranquilidade ela só vem com uma venda consultiva. Por isso que é importante o cliente, o corretor, eu sempre falo em amor. O corretor precisa amar a profissão dele, gostar muito do que ele faz e construir uma equipe muito competitiva. E uma equipe que trabalhe ao espelho do que ele pensa, ou seja, com amor, com carinho, com dedicação, com desejo de servir, de prestar serviços, né? E de fazer realmente para aquele cliente que está fazendo um investimento de R$ 1.500, R$ 1.300, R$ 1.400, o ticket médio do automóvel chega a R$ 2.000 em alguns períodos, né? Então é uma compra de um valor elevado. E quando você vai entregar essa compra, que é o momento do sinistro, é fundamental que você tenha o que entregar. E você só vai ter o que entregar se no momento da venda você teve todos esses cuidados. Eu costumo dizer que a área de sinistros é uma fonte muito importante de informações para que as áreas comerciais ofertem para aqueles clientes uma cobertura melhor, mais ampla, ou uma cobertura que ele não contratou e que na hora do sinistro ele não teve um respaldo securitário para aquela perda. Então, gente, são detalhes que o Gênio colocou que eu penso assim que são importantíssimos para o corretor de seguros se atentar, né? Então, é fundamental que ele tenha um time muito preparado, né? Um time focado em atender bem. O bom atendimento fará com que você tenha novas indicações, né? E o segurado, como o Gênio disse, o corretor tem que entender o contexto em que ele está inserido para saber as ferramentas que ele vai utilizar. Por vezes, o corretor tem a minha faixa etária, é um dinossauro, e ele não é muito, né, e não entende da tecnologia. E aí, o que ele tem que fazer? Põe o filho dele, que muitas vezes está trabalhando com ele, e que domina a tecnologia de trás para frente. Se eu for tratar o meu amigo, deixa que eu trato, filho. Se é com o filho do meu amigo, filho, eu trato a você fala a mesma linguagem. Então, a abordagem tem que ser adequada ao segurado que você está atendendo. Né? Isso é fundamental. O contexto em que você está inserido vai requerer metodologias e alternativas diferentes para cada um dos segurados que você atende. E o que é importante para o corretor é estabelecer com o seu segurado uma conversa. Ouvir. Quando ele ouve, ele recebe muitos insumos desse seu potencial cliente para ele ir preparando uma proposta adequada às necessidades desse cliente. Por isso que ouvir é fundamental. E isso vai te dar insumos para a melhor proposta que atenda às expectativas daquele cliente. Por isso, gente, o menor preço nem sempre é a melhor opção. Você tem que entender o que aquele segurado está buscando. E hoje, as pessoas usam a terminologia as dores do segurado. Entenda-se por dores do segurado as suas necessidades, as suas inseguranças, os seus medos e as suas expectativas com relação a uma pólice de seguro. Outro ponto fundamental é você ter uma equipe que acompanhe durante toda a jornada daquela apólice de seguro o que acontece e principalmente no momento do sinistro. Isso é fundamental, gente. O atendimento do sinistro é uma célula dentro de uma corretora que tem que ser trabalhada constantemente. Por quê, gente? Quem investe R$2.000 numa apólice de seguro de automóvel é porque o automóvel é muito importante para ele. Então, na hora de um sinistro, o segurado está abalado emocionalmente. Mas o seu profissional precisa
ter o devido preparo psicológico para entender o momento que o segurado está vivendo, que ele está com um carro batido, ou está com um carro quebrado, ele está buscando uma assistência 24 horas, está buscando a reposição de um retrovisor que quebrou, de um para-brisa que uma pedra quebrou, serviços que a Maxpar, Autoglass dá um show, é o momento do homem de sinistro entregar o que ele vendeu. Por isso que é importante que a apólice tenha tido todos esses cuidados lá no início do processo e agora você vai fazer uma entrega. Agora, é importante que o homem de sinistro trabalhe coração, que ele esteja preparado para, inclusive, encontrar o segurado num momento de nervosismo, alterado, e nem sempre conduzindo o processo da maneira mais equilibrada que se espera. Mas você que atende o sinistro tem que estar pronto para isso, porque esse atendimento será fundamental para fidelizar esse cliente, porque é o momento que você entrega, é o momento que você materializa uma apólice de seguro. Porque, diferentemente de quando você compra um terno e que rapidamente você quer sair com um terno para que todos vejam, quando você compra uma apólice de seguros que custa R$ 1.500, R$ 1.800, você guarda na gaveta. Esse é o hábito do brasileiro. Porque já disseram aqui que a nossa indústria vende um produto que nós não queremos entregar e quem compra não quer receber, né? Mas quando ocorre o sinistro, nós temos que fazer uma entrega à altura do investimento que o segurado fez. E tenham certeza que essa atitude vai dar uma contribuição significativa para o crescimento da corretora. Porque você, além de fidelizar, vai fazer com que esse segurado te indique para um número gigantesco de amigos e você vai poder crescer. Então, gente, a atividade de corretagens, ela é muito nobre, porque você garante o patrimônio de uma pessoa, de uma empresa, ou, por vezes, a vida de muitos pais de família. Então, você ter a responsabilidade de garantir isso é muito importante. Então, corretor, se prepare. O mercado oferece infinitas oportunidades para que você esteja cada vez mais atualizado com tudo que acontece. Hoje tem a Escola Nacional de Seguros, mas tem todas as seguradoras constantemente estão oferecendo a oportunidade de atualização através de N cursos aí que você pode se preparar e se manter antenado com tudo que está acontecendo para, sim, utilizar todas essas ferramentas que o Gênio falou, de buscar clientes que você ofertou e não teve sucesso, clientes que você não conseguiu renovar e de novas prospecções através de redes sociais e de todas as ferramentas disponíveis que você possa lançar mão para atrair mais clientes. Mas, pela minha experiência, eu te digo, não se atenha à questão única de preço. Se preocupe, sim, em ter uma proposta muito ajustada à necessidade do seu cliente. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver a humildade de oportunizar a esse cliente falar. Você deixa ele falar, você vai ouvir, vai pegar os insumos e aí você vai ter uma proposta muito próxima do sucesso. É isso que eu posso passar para você e eu te desejo muito sucesso. Obrigada, Valmir. Teve um ponto na sua apresentação que eu achei super relevante, que é a importância do corretor consultor, né? A grande diferenciação do corretor, principalmente no mundo de tecnologia que a gente tem vivido, é que ele consegue personalizar a oferta que ele faz, né? Então, ele consegue se diferenciar porque ele, ouvindo o seu segurado, ele consegue oferecer uma proposta de valor que faz muito mais sentido do que simplesmente uma cotação, um envio de um preço por WhatsApp. Concordo 100% com você e posso até me tornar um pouco repetitiva na minha apresentação, porque eu gostaria de trazer para vocês alguns pontos aqui que eu acho que vão ser super relevantes para a gente concluir aqui a nossa live.
e, inclusive, tentar auxiliar os corretores a resumirem os principais pontos que foram falados. Então, começando aqui a minha apresentação, eu queria trazer para vocês, corretores, 5 táticas para vender mais e como converter suas vendas, suas propostas em vendas. Parece tudo muito fácil, mas aqui são só pequenos ensinamentos, inclusive, que o próprio Valmir e o Gênio trouxeram, e que eu tentei resumir alguns tópicos aqui para vocês. A primeira delas está relacionada à relevância. Mostrar para o seu cliente informações úteis e entregar o que você promete. Então, quando você vai mostrar para o seu cliente uma proposta de valor, uma proposta de automóvel, por exemplo, que hoje é super complexa, eu tenho até um caso para contar aqui, pessoal. O meu marido, ele pediu uma proposta para o corretor dele, para o seguro de automóvel dele, e aí o corretor dele enviou 3 preços por WhatsApp. Meu marido não conhece nada de seguros e chegou para mim e falou assim, pode me ajudar? Dá uma olhada aqui, vê o que faz mais sentido. A diferença é de 100, 120 reais para cada uma das propostas. Só que a cotação que o corretor tinha enviado para ele pouco dizia sobre o que estava contratado, era basicamente um preço. E aí, eu conversando com meu marido, eu falei, liga para o seu corretor e pede para ele explicar os prós e os contras de cada proposta. Ele tem que ser um consultor para você. E aí, nesse momento, ele liga para o corretor dele, e o corretor dele explica e ajuda a tomada de decisão. Então, o corretor, no momento em que ele está oferecendo uma proposta para o seu cliente, ele tem que apresentar as informações que são úteis. Não somente o preço. O preço é importante, sim, mas o que traz segurança para o segurado é saber em que momento que ele pode ficar tranquilo. Ele ir jantar e parar o carro na rua e saber que não tem problema, que, se acontecer alguma coisa, ele pode contar com a seguradora dele. E entregar o que você promete. Se você, como corretor, promete que vai estar presente na vida do segurado, ele precisando ou não daquela cobertura, esteja lá no momento que ele precisa. E aí é um ponto que o Valmir falou, né? Mantenha a serenidade. No momento de acionar um sinistro, é você que é responsável por trazer essa segurança, essa calma para o seu segurado. O segundo ponto que eu trouxe aqui para a gente está relacionado a engajamento. Muitas vezes, a gente, como comercial, a gente senta para conversar com o nosso cliente e a gente já tem todo um discurso preparado na nossa cabeça. E a gente começa a falar, e falar, e falar, e falar, e está muito mais preocupado em oferecer alguma coisa do que ouvir o nosso cliente. E, muitas vezes, a parte mais importante de uma negociação ela não está no fechamento. Muitas vezes, a parte mais importante de uma negociação ela está em entender a dor do cliente, entender a necessidade do cliente. Porque, a partir desse momento, a gente consegue saber quais são os argumentos de venda e qual é o produto que mais se encaixa ao perfil daquele cliente que está na nossa frente, está tomando um café com a gente. É nesse momento que a gente consegue as informações para que, de fato, nós sejamos um corretor-consultor, como o Valmir tanto falou. E, além disso, é importante que a gente apresente coberturas que o cliente realmente precisa. Então, dado que eu ouvi esse cliente, eu passei mais tempo ouvindo do que falando, e eu descobri quais são as coberturas que ele mais precisa, por exemplo, eu sei que aquele segurado, aquele cliente, ele tem um sítio no interior e que todo domingo ele vai para aquele sítio e pode ser que ele pegue uma estrada um pouco pior aos domingos. Qual tipo de cobertura que eu deveria oferecer para esse cliente? E aí, com base nesse conhecimento sobre o seu cliente, você começa a apresentar argumentos racionais, lógicos, para que você tenha maior persuasão nessa oferta. E aí, um exemplo disso é a própria cobertura contra buracos. Eu não sei se todos vocês já conhecem, mas é uma cobertura que, em caso que você tenha um evento, que você caiu num buraco ou passou por uma via que estava sendo pavimentada, por exemplo, você consegue acionar a cobertura se você tiver algum dano ao pneu, à roda e que até mesmo tenha acionado a suspensão. E, muitas vezes, esse tipo de dano ele passa de R$1.000, R$2.000, R$3.000, até R$6.000. E nem sempre o segurado está coberto. Então, vamos ao caso que a gente falou agora há pouco,
a respeito do segurado que tinha um sítio, uma fazenda no interior, e que todo domingo ele pegava uma estrada de terra que claramente não estava na melhor condição. Ele tem a chance de, como na primeira foto, ter rasgado a banda lateral do pneu dele, ou na segunda foto, até mesmo ralar a roda dele. Hoje, essa cobertura, ela, além de substituir a roda, se for um dano simplesmente estético, ela também repara esse dano estético. Ou até mesmo, o que é mais comum, é essa bolha na parede lateral do pneu. Muitas vezes as pessoas não sabem, mas isso é um risco muito grande. O pneu ele é um item de segurança e essa bolha ela pode fazer com que o pneu rasgue a qualquer momento. Então, caso o segurado ele tenha esse hábito de passar por vias ruins, faz todo sentido que você, como corretor, você oferte uma cobertura que se adequa ao perfil, ao comportamento de utilização do veículo do seu segurado, como é o caso da cobertura contra buracos. O terceiro ponto que eu trouxe aqui é a autoridade. Saiba o que você está vendendo, conheça os produtos que você vende, conheça a necessidade do seu cliente e ofereça garantias. Garanta para o seu cliente que, se ele precisar acionar, ele vai estar respaldado. Ele pode ter a certeza de que você vai estar lá, que a seguradora que ele contratou e que você fez a cotação é uma seguradora de confiança, é uma seguradora autorizada pela SUSEP e que tem todo o respaldo financeiro e jurídico para estar lá no momento em que o segurado mais precisa. E mostre para o seu cliente que o que você está vendendo não é algo intangível. O que você está vendendo é algo que ele, de fato, vai utilizar, trazendo experiências de outros clientes, casos que aconteceram, e relatos de clientes que, quando não contrataram aquela determinada cobertura, acabaram tendo um prejuízo muito maior do que poderiam suportar naquele momento. E aí, eu venho aqui para o meu quarto ponto, que está muito relacionado ao que o Valmir falou, que é direcionamento. Então, assim, uma coisa é a gente ofertar, outra coisa é a gente impor. Então, o papel do corretor é ser o corretor consultor, é dar o direcionamento, dar a informação, dar o argumento, os exemplos, para que o próprio segurado tome a decisão. É muito ruim quando a gente está tomando uma decisão de compra e a gente se sente jogado contra a parede, como se eu não fosse comprar aquele bem ou comprar aquele seguro, aceitar aquela proposta, fosse me deixar sob pressão. Então, a partir do momento que a gente apresentou todos os argumentos e todas as informações necessárias para aquela tomada de decisão, é importante que a gente dê liberdade para o segurado tomar aquela decisão. E, por último, como a gente vem falando ao longo de toda a live, atue como conselheiro. E o conselheiro ele não é só no momento de venda. Não é à toa que só 3% dos clientes que rejeitaram uma primeira proposta voltam para cotar de novo com o corretor. Muitas vezes a gente esquece de fazer aquela régua de relacionamento, de manter o contato com o cliente, com o possível segurado. E é isso que faz a diferença. A confiança, a relação entre um corretor e um cliente, um segurado, ele vem na base da confiança. E, muitas vezes, quando a gente só entra em contato com o nosso cliente para poder apresentar uma proposta, ou no momento da venda, fica com aquela sensação de que existe um interesse por trás daquele relacionamento. Mas, se mesmo depois que o cliente rejeitar a nossa proposta, a gente continuar se mostrando disposto para mostrar para o cliente que, olha, o que você precisar de ajuda, eu estou aqui para você. Se você tiver alguma dúvida, pode contar comigo, passando informações úteis e se mostrando presente, com certeza, no momento em que ele precisar de um seguro, ele vai ter a confiança para te procurar e pedir uma nova cotação. E aqui, para concluir, eu gostaria de trazer para vocês um conceito de ancoragem. Fala-se muito de preços, né? O seguro é muito caro, o seguro é muito barato. E o cérebro humano ele funciona de forma a sempre trazer algo similar para fazer uma comparação. Então, quando a gente vai contratar um seguro, a gente traz custos similares para entender se aquele valor de seguro ele é alto, ele é baixo, se ele é caro ou se ele é barato. Então, é importante que nós mesmos criemos referências
para dar o direcionamento para que o segurado tome a decisão e que a gente tome cuidado, quando a gente oferecer um seguro ou uma proposta, que a gente não ofereça opções demais. É bom, sim, ter opções, mas quando a gente oferece opções demais, a gente mais confunde do que ajuda a tomada de decisão do nosso cliente. E aí, a respeito de ancoragem, eu queria trazer um exemplo aqui para vocês, que está relacionado à ancoragem de preços, e eu criei um exemplo fictício, mais para trazer um pouco a nossa realidade. Então, vamos pensar numa cobertura básica de automóvel custando R$1.000. Aqui, nossa primeira ancoragem, uma cobertura básica a R$1.000. E aí, aqui, eu vou trazer uma segunda referência para vocês. O custo para trocar uma roda e um pneu ele é de R$950. Aqui, a gente tem a nossa segunda ancoragem. A primeira é, eu sei que se eu contratar um seguro com uma cobertura básica de automóvel, ela vai custar R$1.000, e eu sei que se eu tiver que trocar a roda e o pneu do meu carro, eu vou gastar mais R$950. Acabei de dar aqui a âncora de preço, R$1.000 mais R$950. Então, quando eu trouxer para o meu cliente o custo de uma cobertura básica com a cobertura contra buracos, por exemplo, custando R$1.150, o comparativo que o nosso cliente vai fazer imediatamente é, nossa, se eu contrato um seguro de R$1.000, eu teria que gastar mais R$950, eu teria um custo de R$1.950. Esse seguro de R$1.150 me parece justo. Acho que eu vou na terceira opção. E aqui a gente direcionou a ancoragem, a referência que o cliente vai ter na hora de tomar uma decisão. É muito mais fácil quando a gente traz opções que direcionam a tomada de decisão do cliente do que quando a gente simplesmente envia as opções de orçamento para o cliente e deixa ele descobrir o que cada uma dessas opções ela significa. E aqui, por fim, eu encerro a minha fala. Espero que vocês tenham gostado. É um prazer ter vocês aqui na live com a gente. O corretor ele é o diferencial no mercado de seguros, a gente sabe disso. E sem vocês, muitas vezes o segurado ficaria sem entender o que estava contratando. Então, primeiro, queria agradecer a você, corretor, por estar nesse mercado e participar aqui da live com a gente, e agradecer mais uma vez aos nossos convidados. Obrigada. Assumindo o meu posto aqui de volta, porque a gente tem perguntas. Muito obrigada aí pelo papo, né, pela palestra de vocês, que a gente deu para aprender bastante coisa. Bom, antes de fazer as perguntas, eu quero dar um recadinho aqui, reforçar que a gente está com uma ação aí no nosso Instagram, Maxpar Oficial. É só você ir lá, corretor, vai lá, curtir o nosso último post, é um videozinho ali de futebol, curte o nosso último post, marca 2 corretores, e aí você vai concorrer a alguns vale-compras aí no valor de R$200. O sorteio vai ser realizado na quarta-feira, dia 10 de novembro. Agora vamos às perguntas. O pessoal participou bastante, viu, Lícia? E eu vou começar aqui com uma pergunta para você, inclusive. Bom, essa cobertura contra buracos, todas as seguradoras disponibilizam? É uma pergunta do Pedro Augusto Gomes de Oliveira. E eu vou juntar com mais uma. Ele pergunta se todas elas disponibilizam. E tem também uma pergunta assim, eu consigo contratar diretamente com a Maxpar Autoglass as assistências? Ótima pergunta, obrigada, Aline. O Pedro, certo? Isso, Pedro. Obrigada, Pedro, pela sua pergunta. Primeiramente, eu vou responder a segunda pergunta, que é se a Maxpar Autoglass ela oferece assistências diretamente ao corretor. Não. Hoje, nós nos reconhecemos como um grande parceiro das seguradoras no mercado segurador. E todos os produtos que a Maxpar Autoglass ela desenvolve, eles são desenvolvidos a 4 mãos, eu diria 6 mãos, com as seguradoras e os corretores, para que seja algo que o corretor ele enxergue valor no momento de oferecer o seguro para o seu cliente. Muitas vezes, a gente sabe que a gente contrata uma cobertura compreensiva, de perda parcial, por exemplo, e nem sempre a gente utiliza. Eu estava conversando com o Valmir aqui antes de começar a live, e a gente falando qual que é o valor que um segurado que tem bônus 10 enxerga quando ele contrata um seguro que ele não utilizou nos últimos 10 anos, não é mesmo? Então, quando a gente desenvolve em parceria com as seguradoras essas coberturas adicionais, é muito no intuito
que o segurado ele veja valor no seguro que ele está contratando. Que quando ele utiliza, ele pense, nossa, é por isso que eu contrato meu seguro e eu vou renovar esse ano porque vale a pena. Maravilha, obrigada, Alicia. E aí tem uma pergunta aqui para o Valmir, da Mariana Helena Cardoso Costa. Quer saber o seguinte, Valmir, você que tem uma experiência aí, está desde a década de 70 atuando nesse setor, qual que é a dica para o corretor que está começando agora e ainda não tem uma carteira de clientes para prospectar e conseguir novos clientes? Qual que é a dica? Olha, Mariana, o Gênio passou várias dicas aí. Você tem que realmente fazer com que todos em seu entorno saibam que você está iniciando uma carreira de corretora de seguros. Então, você tem que gritar aos 4 cantos de que você atua nesse segmento e você está preparada para atendê-lo em todas as suas necessidades. Hoje aqui a gente focou muito no seguro do automóvel, mas o Gênio deu uma viajada em todas as carteiras e todas as necessidades que um consumidor pode ter em relação à indústria de seguros. Então, o que é importante é que ela busque se contextualizar na sua região e entender as necessidades que os seus clientes têm e trabalhar com as seguradoras que possam disponibilizar produtos que atendam essas necessidades e ofertar. O que é muito importante é que o corretor mostre a sua cara, que ele ouse ofertar. Ele tem que, em todos os seus relacionamentos, como disse muito sabiamente o Geniomar, ter a coragem de falar assim, olha, eu trabalho nesse segmento, eu posso te apresentar uma proposta que vai atender às suas necessidades. Então, em todas as oportunidades, dizer, sou corretor de seguros, sou um corretor que trabalho de forma consultiva e estou preparado para atender a todas as suas necessidades. É gritar, é comunicar, é falar, usar redes sociais, enfim, todas as formas de comunicação disponíveis para que ela seja reconhecida na sua região como uma corretora de seguros. Obrigada, Valmir. E agora eu vou passar a bola para o Gênio. Vou juntar aqui duas contribuições. O Pedro Faria, da Cedro Corretora de Seguros, ele acha que, especialmente nesse período da pandemia, distanciamento social, as pessoas ficaram um pouco mais hostis, ou menos receptivas, dificultando um pouco mais a abordagem dos consultores de vendas em relação aos produtos. Bom, já a Josiana Panhan, da Panhan Corretora de Seguros, pergunta, como é que eu faço para quebrar o gelo numa prospecção e como conseguir e manter a atenção do cliente no assunto apresentado? Você acha aí, Gênio, que as pessoas estão um pouquinho mais hostis? E como é que você faria para quebrar esse gelo? Bom, vamos lá. Obrigado pela pergunta, ao Pedro, a Josi. Vou tentar responder em 2 etapas, mas assim, antes eu tenho que contar uma historinha para contextualizar a minha resposta. Infelizmente, nós brasileiros não temos a cultura dos seguros ainda. Infelizmente. A maior parte dos brasileiros, o seguro remete a desgraça, a perda, alguma coisa ruim. Então, os números estão aí para ser medidos, mas existem algumas pesquisas, e essas pesquisas variam, mas tem pesquisa que fala que apenas 12% da população brasileira tem algum tipo de seguro, outros falam que 18%. Então, vamos ficar uma média, vamos ficar 15%. Vai. Então, assim, apenas 15% da população brasileira tem algum tipo de seguro. Olha o tamanho da nossa oportunidade. Começa aí, 85% da população brasileira não tem seguro. Nenhum tipo de seguro. Então, começa aí o tamanho da oportunidade. Mas voltando à pergunta, isso eu tive... Ao longo da minha carreira, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos fora do Brasil e a gente percebe como está enraizado na cultura do americano, do britânico, os seguros. Eles nascem sabendo da necessidade dos seguros. Então, é uma questão cultural. Na nossa cultura, a gente não vê essa importância. Volto a dizer, invariavelmente, o brasileiro ele linka alguma coisa ruim quando ele pensa em seguro. Então, pessoal, para a gente começar, a primeira coisa que a gente tem que começar a mudar o hábito
é trocar a palavra seguro por proteção. Quando você abordar um cliente, você vai estar oferecendo proteção para ele. Seja a proteção familiar, seja a proteção do patrimônio, seja a proteção da saúde dele, né? Isso muda a forma de abordagem. Uma simples palavra, trocar seguros por proteção. O Leôncio de Arruda, que foi um grande visionário do mundo de seguros, né? Foi por muitos anos presidente do Simpor São Paulo, ele tinha uma frase muito legal, que ele falava que o corretor de seguros é o agente do bem-estar social. E se a gente trouxer para a nossa vida a palavra que você é um agente do bem-estar social, você começa a virar o jogo. Você começa a virar o jogo. Porque você não vai passar a não oferecer mais um seguro, mas você vai oferecer uma proteção. Você vai ajudar aquela família a dar uma continuidade de vida legal, se caso o esteio da família faltar. Você vai conseguir substituir seu carro se ele for roubado. Você vai conseguir substituir os bens da sua casa se ele for roubado, né? Você vai conseguir dar uma saúde digna para o seu familiar se vier acometido de alguma doença, né? Tudo isso é um bem, não é um mal. E hoje, por ele estar linkado à palavra seguros, está linkado a coisas ruins, né? As pessoas esquecem disso, e aí deixa para segundo plano. A partir do momento que você chegar para poder ter essa mudança de comportamento, né, você vai criando uma cultura da proteção. Então você sai do seguro para uma cultura de proteção. E aí, numa segunda linha da resposta, né, pensando que você conseguiu marcar, dentro dessa linha da proteção, você conseguiu marcar uma visita para o cliente, né, seja ela virtual, seja ela presencial, como você consegue, né, trazer ele para o seu lado, né? Existe faz parte da pergunta, existe uma técnica francesa que chama rapport. Tá? O que é rapport em francês? É espelho, é espelhamento. Então, nessa técnica, diz o seguinte: quando a pessoa, seu interlocutor, né, a pessoa do outro lado, te enxerga nele, a tendência de você fechar o negócio é 85%. Então, quando ele te enxerga nele, característica dele, aumenta a chance de você fechar o negócio de 85%. E como você faz isso? Simples, pessoal. Acabei de dizer na minha apresentação. Redes sociais. É dedo duro. Ali você vai saber o time que ele torce, as coisas que ele gosta, né? E você, tendo de posse essas informações, você consegue ser muito assertivo desse quebra-gelo, né? De falar as coisas que ele gosta de ouvir, né? Então, a chance de você fechar o negócio, conhecendo o seu cliente e falando do que ele gosta, aumenta sobremaneira. Obrigada, Gênio, pela participação, respondendo nossas perguntas. Bom, a gente até comentou no chat, né, respondendo um pouco melhor aí sobre a interação do Pedro, né, como é que ele faz para saber quais são as seguradoras que oferecem e também como é que faz para saber mais informações sobre a proteção contra buracos. Ouvi dizer que a gente tem um e-book aí especial para vocês. Perfeito, obrigada, Aline. Eu acabei respondendo a pergunta do Pedro pela metade, né? Eu respondi a segunda, esqueci de responder a primeira. Hoje já tem diversas seguradoras, não são todas, mas já tem diversas seguradoras que oferecem essa cobertura. E aí, para quem quer saber um pouco mais sobre essa cobertura contra buracos, a gente, no canto direito superior aí do link, vocês conseguem achar um arquivo. Aí, nesse arquivo, a gente disponibilizou para vocês um e-book com várias informações sobre a cobertura, principais dúvidas que a gente tem recebido dos corretores, e espero que ajude vocês a entenderem um pouco mais, a conhecerem mais os produtos que vocês podem oferecer para os segurados. Maravilha, Alicia, obrigada. Bom, pessoal, a gente vai chegando ao fim, mas foi muito bacana ter vocês aqui com a gente, participando, foram muitas interações, muito obrigada. E, assim, a gente já falou um pouquinho também sobre o assunto, né, nosso tema da próxima live. A gente falou tanto sobre dados, né, sobre analisar, entender melhor o perfil dos clientes, e isso a gente consegue fazer muito bem aí com o apoio das redes sociais. E esse vai ser um dos temas que a gente vai abordar na nossa próxima live, que vai ser em dezembro. Então, você fica ligado, acompanha a gente em Max Power Oficial, para não perder nosso próximo encontro. Bom, nossa partida vai chegando ao fim. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a Alicia, agradecer ao Valmir, agradecer ao Gênio. Foi uma super aula hoje, né?
E é isso, pessoal. A gente aguarda vocês aqui no nosso próximo Time Grande. Baixem o e-book e continuem participando com a gente. Até a próxima. Um abraço a todos.